E aí, galera, vem do YouTube, eu vejo meus vlogs, vou falar pra vocês que meu PS4 vai chegar, mas não sei que dia ele vai chegar. Ele não chegou até hoje, porque é um Natal, ele vai demorar. E no dia que chegar eu vou fazer um unboxing com vocês. Estou no Natal, eu vou no Natal com vocês. Com redes sociais ilimitadas e um Galaxy J5 novinho. Que melhor é meu vlog. Melhor é meu primeiro vlog. E um dia eu quis jogar meu pedaço de PS4. Eu faço Salve, montar!